O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, como não poderia deixar de ser, eu vou falar sobre a Argentina, que sabemos passou pelo primeiro turno das eleições. Obviamente não está definido, mas para aqueles que tinham preocupação com relação a Milei, é um respiro que só será definido em 19 de novembro. Falar sobre a economia da Argentina é um desafio porque é uma sucessão, um agregado de crises históricas que aparentemente tem uma nova roupagem a cada ciclo, mas que tem fundamentos e estruturas há muito tempo consolidadas e que ensejam mais do que planos econômicos, medidas, convergência entre política monetária, política fiscal e política cambial, um conjunto de instituições, situações e vontades políticas para que os planos possam ser de fato acomodados ou de fato levados. E aí, quando a gente fala de vontade política, eu gostaria de expandir um pouco esse conceito, não só pela vontade dos políticos à frente da gestão dessas medidas, mas também de alguma forma como que a população acomoda, recebe, observa como críveis as políticas e, portanto, assumem, tal qual passados 10 anos do que a gente chama de saga heterodoxa para o combate à hiperinflação, acontece no plano real. E ainda que medidas representem, por óbvio, né, como no nosso caso representou o plano real, uma superação da hiperinflação, que por certo era urgente, necessário e vital para que a gente não só entrasse numa rota econômica com que eu costumo dizer é o que a gente reconhece como economia, mas também por uma questão de distribuição de renda, uma questão de apropriação das remunerações devidas, enfim, uma série de fatores que, quando você tem um processo de hiperinflação, você distorce os preços, e distorce os preços não só do que o consumidor enxerga, mas entre produtores, entre fornecedores, entre consumidores, o que torna a própria ideia de economia quase que uma abstração. Então, a superação da hiperinflação argentina, a inflação argentina tal qual aconteceu no plano real, é também necessário, urgente, determinante para que o país possa superar as crises, mas isso não é dado sem ajustes, sem relações, sem possibilidades e sem também uma espécie de... eu estou aqui na cabeça com uma expressão que eu não sei se informa efetivamente, né? Mas uma série de circunstâncias e possibilidades políticas para que esses planos possam de fato funcionar. Mas, dito isso, é claro que quando a gente olha a situação da Argentina, a pergunta que vem rapidamente é por que a gente chegou nesse ponto, né? Por que o nosso vizinho saiu de um dos países mais ricos no início do século XX para um país que, como eu disse no início, está em sucessivas crises. E essa resposta, enfim, tal qual os problemas e as crises dos Estados Unidos, é multifacetada. Mas uma das explicações que é muito relevante da gente pensar é sobre a estrutura produtiva, sobre a distribuição de renda e, portanto, sobre como que uma questão central, que até não sei se guarda exata similaridade com o Brasil, mas a gente pode usar desse conhecimento para interpretar, tem uma explicação que mantém, ao menos, né, as crises entre econômicas e políticas no país, que é a questão da terra. A terra na Argentina é produtiva, tem vantagens comparativas, mas é um setor concentrador, é um setor que emprega poucas pessoas e é um setor que está sempre ali no centro da discussão sobre tributação, por isso, né, falei um pouco aqui sobre a similaridade com o Brasil.
E por que isso é um problema? Porque para além da concentração e a questão tributária, ela acaba podendo intensificar desigualdades, e num contexto hiperinflacionário isso é ainda mais dramático. A questão é que, como tipicamente acontece em economias inflacionárias, há uma espécie de dolarização. Dolarização porque a gente está nesse mundo mais dolarizado. Mas há uma espécie de dolarização até para você criar uma certa estabilidade na referência dos preços, né? Você saber quanto custa um determinado produto, você precisa saber o nome daquele preço, né? Dizer que algo custa 1 trilhão, pra gente não faz muito sentido, né? Pergunta que moeda é essa, né? Mas essa é a unidade de medida certa? Então a dolarização, dentre várias explicações, tem também esse papel. E para que a gente possa referenciar preços, né, em termos de dólares numa economia como a Argentina, tem que ter uma entrada de divisas para que a taxa de câmbio ela obedeça às regras de mercado e, de novo, né, tem um referencial, tem um parâmetro. E aí é justamente a questão das terras e da divisão das terras que faz com que, de alguma forma, impactar, taxar ou tentar coibir, né, tentar redistribuir renda através de uma limitação para esses produtores, pode impactar a entrada de divisas, que atualmente é o que, de alguma forma, sustenta essa forçosa dolarização da economia. Então é um grave impasse político, é um grave impasse econômico que vai intensificando crises que, de novo, tem múltiplas raízes, tem múltiplas consequências e acaba impactando severamente a qualidade de vida do argentino, a qualidade, a possibilidade de geração de emprego, a possibilidade de consumo, em que, portanto, torna, né, esse cenário ainda mais dramático. E assim, do ponto de vista, isso é uma leitura, né, nesse sentido de agora e que também vai estar no centro das discussões se o Massa ganhar, né? Assim, é claro que as propostas do Milei são um pouco mais complexas, né? Assim, representam, enfim, proposituras que nem sempre a gente consegue encontrar uma base de realidade correspondente, para tentar ser usar de um super eufemismo. Mas ainda assim é um candidato, né? Teve 30% dos votos, então a gente não pode simplesmente desconsiderar. Mas caso Massa ganhe, há aí um amplo desafio de como manter, de alguma forma, as suas bases, né, com o peronismo, que é um termo extremamente complexo da gente envelopar e da gente conseguir, de alguma forma, né, caracterizar unicamente, né, dizer caracterizado por isso, o peronismo é isso. E só que associado a questões que sejam elas históricas, né? Assim, a Argentina também bebeu muito da fonte do processo de substituição de importação, teve uma certa restrição ao processo de industrialização, foi impactado pelas crises na década de 1970, na década de 1980 teve a década perdida, né? Que nós aqui no Brasil compartilhamos, e isso faz com que esses desafios que sejam do início do século passado, intensificados ao longo do século XX, portanto, chegamos ao século XXI com uma economia fragilizada, as propostas que envolveriam, por exemplo, né, uma redistribuição de renda, né, taxação, elas encontram um terreno muito sensível para sua efetivação e sua validação. Então, esse basicamente é o cenário, basicamente falta muita coisa ainda para descrever o cenário da Argentina, mas são inúmeros os desafios. A eleição é um dos desafios e, sem dúvida nenhuma, qualquer presidente que ganhe em 2024 vai continuar sendo um imenso gestor de crises, tais quais seus sucessores. É isso, pessoal. Um beijo e até semana que vem.